Muita atenção, esse vídeo vai explicar algo que sempre incomodou. Deus é realmente justo? Por que uma criança nasce em paz enquanto outra nasce em meio à guerra? Por que alguém que faz o mal a vida inteira parece prosperar, enquanto que quem faz o bem enfrenta dor? Talvez a coisa mais perigosa que você possa fazer é ser uma pessoa boa. Porque às vezes parece que quanto mais correto você tenta ser, mais a vida te testa. Enquanto isso, mentirosos prosperam, injustos vencem, pessoas cruéis parecem escapar de tudo. Então surgem perguntas que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta. Na verdade, é uma pergunta que muitos têm medo de fazer. Onde está a justiça de Deus? Se Deus é justo, por que a vida parece tão injusta? Onde está essa justiça? Por que tanta injustiça? Deus é realmente justo? Será que justiça realmente existe? Ou estamos sozinhos num universo indiferente com a gente? Mas e se eu te dissesse que tem uma lei silenciosa governando cada detalhe da vida? Uma lei tão perfeita que nenhum erro humano consegue escapar dela. Uma lei que não falha. Uma lei que não esquece. Uma lei que governa o destino humano. Uma lei que explica o sofrimento, que explica a desigualdade e até os encontros da nossa vida. Uma explicação que muda completamente a nossa forma de enxergar a vida. Segundo os ensinamentos transmitidos por Chico Xavier, inspirados pelo Espírito Emmanuel, a justiça divina não falha. Ela apenas trabalha em um tempo em que os homens ainda não compreendem. Essa lei também que Emmanuel descreve assim: a justiça divina não pune, ela educa a alma através das próprias consequências. Mas existe um detalhe sobre essa justiça que quase ninguém percebe. Ela não acontece dentro de uma única vida. E quando você entende isso, todas as injustiças do mundo começam a fazer sentido. Se prepara, porque agora você vai entender algo que muda completamente a forma como você interpreta o seu destino. Vai mudar a forma de o que você entende por injustiça da vida. Vamos atravessar um dos temas mais profundos da espiritualidade, a justiça divina. E aí talvez você descubra que nada do que acontece na sua vida é por acaso. Nada acontece por acaso. A justiça divina não acontece no tempo do relógio, acontece no tempo da alma. A justiça humana é limitada, ela depende de testemunhas, ela depende de provas, mas a justiça divina não depende de tribunais. Segundo os ensinamentos de Allan Kardec pelo Livro dos Espíritos, existe uma lei invisível governando cada detalhe da existência. É a lei de causa e efeito. E eu já fiz um vídeo dessa lei, desse tema. Checa lá depois. Essa lei de causa e efeito é simples. Ela diz que tudo o que fazemos gera consequências. Tudo, tudo, tudo. Como disse Chico Xavier, a semeadura é livre, mas a colheita
é obrigatória. Segundo André Luiz, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude criam vibrações que moldam o nosso destino espiritual. Ou seja, não somos vítimas do universo, somos construtores da nossa própria história. Aqui surge uma pergunta inevitável. Se Deus é justo, por que as pessoas nascem em situações tão diferentes? Alguns com saúde, outros com limitações, alguns ricos, outros em extrema pobreza. Pois é, eu te digo, sem a ideia da reencarnação, isso ia realmente parecer muito injusto. Mas quando consideramos a reencarnação, que é ensinada por diversas tradições espirituais e também presente nas correntes do antigo cristianismo, entre outras culturas, entre outras religiões, entre outros povos, aí a perspectiva muda completamente. A vida não é apenas uma existência, é uma jornada de muitas experiências. Como já ensinou Chico Xavier, ninguém sofre sem razão. E ninguém luta sem propósito. Cada existência é uma oportunidade de aprendizado. Algumas experiências são provas, outras reparações, outras ainda são missões. A justiça divina opera além de uma única existência. É como eu disse há pouco agora no começo do vídeo, que a justiça divina trabalha num tempo que o homem ainda não compreende. Não é no tempo do homem, é no tempo da alma. Nós só vemos um capítulo de toda a história da alma, o capítulo atual, onde estamos pisando nesse exato momento. Como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 8. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quando mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E agora um ponto essencial. Justiça divina não é vingança, não é punição. Deus não pune, Ele educa. Deus educa. Segundo ensinamentos atribuídos a Ramatiz, o sofrimento é muitas vezes um mecanismo de reajuste da alma. Não para humilhar, mas para despertar a consciência. Assim como um médico precisa realizar, às vezes, uma cirurgia dolorosa para salvar uma vida, a vida também nos apresenta experiências difíceis para curar o nosso espírito. A justiça divina é a melhor educação para a nossa alma. Nada fica impune, porque tudo é oportunidade de evolução. Eu vou ler um livro que é incrível, de Leon Denis, chamado Joana d'Arc. Indico essa leitura, hein? O trecho é o seguinte, olha isso. Ao sofredor, injustiças, desequilíbrios, violências, fatos tais contristam o pensamento e atribulam os corações. Chega-se a duvidar da justiça eterna. Entretanto, desçamos ao fundo de nós mesmos e sondemos o grande mistério da dor. Não é ela necessária à beleza das almas e à harmonia do universo? Que seria o bem sem o mal? Que lhe serve de contraste e lhe realça o brilho? Apreciaríamos a luz se não tivéssemos que sofrer a treva? Sim, a terra é o calvário dos justos,
mas é também a escola do heroísmo, da virtude e do gênio. É o vestíbulo dos mundos felizes, onde todas as penas aqui passadas, todos os sacrifícios aqui feitos nos preparam compensadoras alegrias. As almas se depuram e embelezam pelo sofrimento. Só mediante a dor se conquistam todas as felicidades. Todos os corações puros sofrem na terra. O amor nunca é desacompanhado de lágrimas. Mas tudo nesse mundo é passageiro. O mal pouco dura, enquanto que no alto, nas esferas superiores, o reino da justiça se desdobra numa duração eterna. Não, a confiança dos crentes, o devotamento dos heróis, as esperanças dos mártires não são quimeras vãs. A terra é um degrau para subir-se aos céus. Que essas almas sublimes nos sirvam de exemplo e que sobre nós irradie, através dos séculos, a fé que as sustentou. Expulsemos de nossos corações as tristezas e os desânimos. Saibamos tirar das provações e dos males todo o fruto que nos oferecem para a nossa elevação. Saibamos tornar-nos dignos de renascer em mundos mais belos, lá onde não vicejam o ódio, nem a injustiça, nem a secura dos corações, onde as existências ocorrem numa harmonia cada vez mais penetrante e numa luz cada vez mais viva. Quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, ele não estava glorificando a dor, ele estava revelando algo profundo, que a vida continua. E a verdadeira justiça não se limita a essa existência. Jesus também disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, a vida é muito maior do que esse breve intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte. Existe uma vida futura e nela a justiça se revela plenamente. Eu preciso ler outro trecho de um livro aqui, senão esse vídeo não vai ficar completo. É do Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou precisar de óculos. É do capítulo 5, o item 3. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males que tão desigualmente são distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos, que é o que a gente tem feito aqui, trazido para vocês todas essas mensagens, né?
A justiça divina nunca se atrasa. Ela apenas chega na hora certa. Muitos confundem resignação com fraqueza. Não é. Se você não sabe o que é resignação, procura lá no dicionário rapidinho. Resignação é compreender que certas experiências fazem parte de um processo maior de crescimento espiritual. Como ensina Emmanuel, aceitar as provas da vida não é desistir, é confiar. Aceitar tão pouco significa cruzar os braços, significa aprender, significa transformar-se e seguir em frente. No livro Chama Crística, Ramatiz diz assim: o grau de dificuldades, de dores, de sofrimentos é do tamanho exatamente necessário ao aprendizado, pois não existem injustiças nas leis divinas, de causas e efeitos, que regem a tudo e a todos no equilíbrio infinito do cosmos. Não julgueis precipitadamente, pois a justiça divina, no mais das vezes, vos é incompreensível nesse suspiro reencarnatório, que é o espaço de uma existência. Existe um determinismo regulador da harmonia cósmica que nos catapulta à evolução, não sendo nem bom nem mal, nem beneficiador nem punitivo, nem positivo e nem negativo, pois esse determinismo é neutro, é para nossa evolução. A maior justiça de Deus não acontece fora, ela acontece dentro da nossa consciência. Podemos enganar o mundo, podemos esconder atitudes, mas ninguém pode fugir da própria consciência. Segundo André Luiz, o espírito leva consigo, após a morte, tudo o que cultivou no coração: virtudes, egoísmos, o amor, ou o arrependimento, ou o rancor. O que você está cultivando aí? Do livro Ação e Reação, André Luiz também traz vários ensinamentos, inclusive um deles é esse. Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz também traz a seguinte lição: ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas sempre são fatais. Vou trazer também o ensinamento de Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras. Ele é bom, ele diz assim: o vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nela, ignora ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente, através da lei de causa e efeito. Aquele que assume a posição de tomar a justiça divina em suas mãos está reabrindo o ciclo da dor, em vez de fechá-lo com o perdão. Bom também isso, né? Talvez a justiça divina não funcione como esperamos. Ela não age na pressa humana. Mas ela é perfeita. Nada se perde. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhum gesto de amor é esquecido. E nenhuma injustiça permanece para sempre. A pergunta não é: por que isso aconteceu comigo? Talvez a pergunta certa seja: o que a vida quer me ensinar com tudo isso? Porque no grande livro do universo, cada experiência é uma lição. E cada vida é um capítulo na evolução da alma. Me foi pedido para trazer ainda mais um trecho de um livro aqui. Você precisa ouvir. Do livro Fundamentos da Reforma Íntima, de Abel Glasser, pelo espírito Karl-Barth Schutel. Ele diz assim, no item 195:
Para desenvolver a fé e cultivar a resignação, torna-se-lhe preciso amanhar um binômio, experiência e reforma íntima. Experimentando diversas reencarnações, diferentes situações, variadas provas e incontáveis expiações, ao longo dos séculos, ganha o espírito maturidade, o que lhe fortalece, gradativa e continuamente, a fé. Além disso, para elevar sua possibilidade de sucesso, é necessário empreender a mudança interior, modificando o seu íntimo, renovando as suas esperanças, instrumentalizando o seu amor com propriedade. Está apto a confiar mais na justiça divina. Ganha com isso. O circo consolida-se. Experiência, fé, resignação, evolução. A justiça dos homens julga atos. A justiça divina transforma espíritos. Kardec recebe a seguinte mensagem no Livro dos Espíritos: a justiça de Deus se manifesta na igualdade absoluta de oportunidades para todos os espíritos. Nada fica perdido no universo, tudo retorna ao seu equilíbrio. Tudo encontra o seu tempo diante da eternidade. O universo pode até parecer silencioso, mas a justiça divina está sempre em movimento. O tempo dos homens pode até esconder, mas a eternidade sempre revela. E você, quer realmente que a justiça divina se cumpra ou que ela só aconteça com os outros? Qual seria a sua postura se a justiça divina chegasse hoje?